Falar em reino talvez não seja algo comum para nós que vivemos num país presidencialista. Mas basta olhar para outros lugares do mundo e também em outras épocas da história para entender que numa monarquia o rei geralmente ocupa a posição principal, muitas vezes tendo um poder absoluto. Na Bíblia encontramos muitas histórias sobre reis, alguns cheios de sabedoria como Salomão, mas outros nem tanto. Alguns muito próximos de Deus como Davi, e outros que tentaram governar sem o auxílio do alto. Mas o reino mais esperado pelos judeus era um reino político, que libertaria o povo do poder romano. E finalmente chegou Jesus, o descendente de Davi. Mas frustrando todas as expectativas, ele disse que o seu reino não era deste mundo. Mas sim, existe um reino. Tanto que um dos trechos da oração do Pai Nosso que foi ensinada por Jesus diz exatamente isto: venha o teu reino. Quando fazemos esta oração, declaramos que aguardamos o reino de Deus. Mas será que já estamos permitindo que Deus seja o nosso rei? Quem ou o que temos colocado no trono do nosso coração? Como podemos permitir que Cristo reine em nossa vida? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. É uma alegria para mim estar junto a você neste momento aqui no programa Está Escrito. Graças a Deus, porque a tecnologia, os meios de comunicação nos permitem estar tão perto para poder juntos encontrar respostas para a nossa vida, esperança. E hoje, como sempre, estou aqui com a Bíblia em mão para pedir que Deus possa nos abençoar com sua palavra, com suas promessas, que sempre trazem vida, esperança, conforto. E antes de abrir a palavra de Deus, eu tenho um presente para você. Trata do curso bíblico Jesus, o restaurador da vida. Sempre falamos que Jesus restaura a vida, mas como Ele restaura a nossa vida? De que maneira Ele restaura a nossa vida? Então você pode pedir este curso bíblico, que é de graça, vai chegar à sua casa, totalmente grátis, se você ligar para o nosso telefone em horário comercial, ou se você manda para nós uma mensagem através do nosso WhatsApp. Aqui aparece na sua tela o número e você pode ligar ou pode mandar uma mensagem pedindo o curso bíblico Jesus, Restaurador da Vida. E lembre que cada vez que você abre a palavra de Deus, para a sua vida sempre vai chegar luz, vai chegar esperança, vai chegar eternidade, porque Jesus sempre nos oferece uma vida eterna. A vida eterna está dentro do plano de salvação. E quando nós compreendemos isso, nossa vida muda. Nossa vida é transformada pelo poder de Deus. Então você precisa conhecer esses temas tão importantes para a sua vida. Jesus é aquele que restaura toda a vida, não importa como a vida estiver, Jesus restaura. E este estudo bíblico fala sobre como Deus pode restaurar a sua vida. Como Deus pode restaurar seu casamento, como Deus pode restaurar seu relacionamento, como Deus pode restaurar a sua saúde, como Deus pode restaurar a sua vida espiritual, como Deus pode restaurar completamente, porque Ele é o restaurador. Então, você pode pedir o curso bíblico. Lembro mais uma vez que é de graça. Você não tem que pagar nada. E você vai ali experimentar na sua vida o poder de Deus. Vamos orar para logo abrir a palavra de Deus e encontrar a mensagem para hoje. Pai querido, tem milhares de pessoas que estão assistindo o programa neste momento. E hoje pedimos que Teu Santo Espírito mais uma vez possa falar para o nosso coração. Nós temos um desejo. O desejo de que voltes em breve. Mas queremos estar preparados para esse dia. Mas hoje queremos expressar o nosso desejo
E hoje queremos que nos ajudes a compreender que coisa significa viver aguardando o retorno de Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Quando você abre a Bíblia, encontra no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 em adiante, como Jesus ensinou para seus discípulos a orar. E é muito interessante esse texto bíblico, porque Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você sabia que na oração do Pai Nosso, como é bem conhecida essa oração, tem 6 pedidos especiais. O primeiro pedido tem que ver com que seja santificado o nome do Senhor. E como é santificado o nome do Senhor? É através de minha vida, através de minha experiência com Ele. O nome de Deus é santo e tem que ser santificado na minha vida. Mas é importante saber que o segundo pedido que Jesus nos ensina tem que ver com venha o teu reino. E logo tem outros pedidos. Ou seja, assim como você vai pedir o pão para cada dia, assim como você vai pedir perdão por seus pecados, você tem que pedir o reino. Venha teu reino, o teu reino é um pedido que todo cristão tem que fazer para Deus. Assim como você todo dia pede pão, pede perdão, assim como você pede outras coisas, você tem que pedir o reino de Deus. E hoje vamos falar sobre o reino. Qual é esse reino? E o mais interessante de tudo é que Deus é o nosso Pai e Ele é o Rei. Porque só os reis têm reino. Venha o teu reino. Quando eu faço uma oração pedindo o reino de Deus, eu estou reconhecendo que Deus é o Rei. O Rei do universo, mas também o Rei da minha vida. Agora o assunto está ficando um pouquinho mais difícil, porque eu tenho que compreender cada coisa que eu falo para Deus. Por isso Jesus nos ensinou que uma oração tão simples, tão curta, tenha 6 pedidos. 3 pedidos espirituais e 3 pedidos materiais. Dentro dos pedidos espirituais está, venha o teu reino. Você sabe que existem 2 reinos opostos. Um desses reinos é o reino de Deus, onde Deus é o legítimo rei. E o outro reino é de alguém que pensa que é rei, mas não é. Porque você sabe que quando o pecado chegou para o nosso planeta através da desobediência de Adão e Eva, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Inclusive, ele acredita ter o controle de tudo. Acredita ser o rei. Um dia, lá no deserto, ele, ousado, vai para Jesus e lhe diz, se você se arroelha e me adora, eu vou te entregar todos os reinos deste mundo. Ele não é o dono, ele não é o criador. Ele é o usurpador. Ele é o enganador. Mas tem 2 reinos. O reino da luz, o reino das trevas. O reino de Deus e o reino de Satanás. A pergunta é, a qual reino você pertence? Jesus já falou em João capítulo 12, verso 31, que o príncipe deste mundo é o diabo. Mateus capítulo 4, o diabo fala para Jesus, eu te darei este reino. Mas olha, esse reino lhe pertence a Deus. É interessante notar que no livro de Mateus capítulo 4, o verso 17, diz assim, daí por diante
passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você vai ler os evangelhos, nas parábolas, sempre diz assim: o reino dos céus, ou o reino é parecido, é semelhante. E ali Jesus coloca uma imagem, uma figura, uma parábola. Jesus sempre falou do reino. Mas como é esse reino? E aqui diz, o reino está próximo. O reino se aproxima. Que reino? Que é esse reino? Olha, primeiro temos que compreender que este não é um reino político. Não é um reino humano. E aqui eu quero que você tenha muito claro o seguinte conceito. Reino é onde Jesus é o rei. Você compreendeu? O reino de Deus é onde Jesus é o rei. E essa palavra tem uma realidade presente e uma realidade futura. Qual é a realidade presente do reino? A realidade presente é que aqueles corações que aceitam a Jesus como rei, Deus outorga o seu reino de graça. Mas também a realidade futura é que o reino será instituído eternamente, assim como menciona ou fala o livro de Daniel, capítulo 2. Quando todos os reinos deste mundo sejam destruídos, agora virá o reino eterno. Esse é o reino de Deus para sempre. Mas enquanto não chegue o reino de Deus, hoje existe o reino da graça, que é o reino espiritual. E qual é o território desse reino? É o teu coração. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como o nosso Salvador, Ele vai estabelecer seu trono em nossos corações. Ele vai reinar em nossa vida por meio do Espírito Santo. E logo vai vir o reino de glória. Mas primeiro está a fase espiritual. E por isso que eu gosto muito quando Jesus fala muito sobre o reino de glória, esse reino futuro. Seu cumprimento se dará quando Jesus volte. Mateus capítulo 25, verso 31 e 34 diz: quando Jesus volte em seu reino, em seu trono de glória. Quando começará esse reino? Com a segunda vinda de Jesus. E quem vão a viver ali nesse reino? Os homens que foram transformados pela graça de Deus e que foram glorificados na volta de Jesus. Ou seja, não todo mundo vai participar desse reino. Por isso é importante primeiro compreender o reino espiritual, que tem que ver com a graça de Deus. Por isso, o pior erro que você pode cometer na sua vida é desprezar, é rejeitar a Jesus Cristo, porque Ele é vida. E Ele vai trazer o reino eterno. É interessante que se você quer participar do reino de glória, você primeiro tem que entrar no reino da graça. Porque a graça regenera o nosso coração. E logo nossa vida vai ter que ser transformada para que quando Jesus volte, nosso coração, nossa mente possa ser glorificada e esta terra seja restaurada. Então, o reino da graça é indispensável para desfrutar o reino de glória. No livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, o Apocalipse, capítulo 21, versos 7 e 8, ali fala as pessoas que vão participar desse reino de glória. Eu gosto de ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 7 e verso 8, diz assim: ao vencedor, ou o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos,
todos eles caberão no lago que arde com fogo e enxofre. Você entendeu? Quem vai participar desse reino de glória? Aqueles que são vencedores. E o apóstolo Paulo diz que unicamente somos vencedores em Jesus Cristo. Nesse reino não haverá lugar para o desobediente, para aquele que rejeita a vontade de Deus ou a graça de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a orar, e na oração diz: venha teu reino, mas antes de dizer venha teu reino, Jesus nos ensinou a dizer seja feita a tua vontade. Por que razão? Porque o reino é onde a vontade de Deus é feita. Todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus fazem parte do reino eterno. Quem faz a vontade de Deus está dizendo: Senhor, este é o teu reino. Você quer que sua vida seja o reino de Deus? Faça a vontade de Deus. Você quer entrar no reino eterno, no reino de glória? Faça a vontade de Deus. Tua vontade seja feita, diz. Ou seja, isso significa, de maneira mais pessoal: Senhor, eu me entrego completamente. Eu não entrego parte da minha vida, não, completamente. Eu vou deixar ao controle de Deus minha vida todos os dias. Então a pergunta é: quem domina a sua vida? Seus sentimentos, suas emoções, outras pessoas? Você acha que está no controle? Porque nossa natureza tem as regras do outro reino, do reino das trevas. Se nós queremos sair do reino das trevas para o reino de luz, temos que aprender a ser a vontade de Deus e aceitar a graça de Jesus. Mas para isso precisamos nos render a Jesus. Precisamos nos entregar completamente. Precisamos que Ele possa ter o controle completo de nossa vida. Querido, se Ele não está no controle da vida, dentro da sua vida todo está sem controle. Você em que está confiando? Você confia somente em você mesmo? Confia nos outros? Confia no político? Confia no pastor? Em quem você confia? Em alguém que não pode resolver todos os problemas? Você confia em alguém que conhece tudo de você? Às vezes nós queremos ter o controle de tudo. E ali encontramos um problema muito sério. Nós achamos que sabemos tudo. Não reagimos, perdemos tempo. Porque quando você tenta ter o controle de tudo, você vai achar que não pode. Então, sua vida tem que estar sob o controle de Deus. E você sabe que tem algumas coisas na vida que nós abrigamos, que nós temos em nossa vida, que não permite que Deus seja o rei. Por exemplo, orgulho, autossuficiência, descrença. Não tem nada a ver ali com a riqueza, ou pobreza, a humildade. Não, tem que ver com uma atitude. Qual a sua atitude com Deus? Você pode dizer: eu não sou autossuficiente. Não, mas se você não depende de Deus, você está confiando em você. Você já sabe que nossos maiores golpes da vida, nossos tropeços, nossas feridas, são devido porque largamos a mão de Deus, soltamos a mão de Deus e queremos agir ao nosso modo. Não permitimos que Deus seja o rei de nossa vida, de nossos sentimentos, nossas emoções. Colocamos às vezes a palavra do pastor acima da vontade de Deus. Colocamos os sentimentos acima da palavra de Deus. Então soltamos a mão de Deus e queremos fazer ao nosso jeito. E é ali onde vem o sofrimento.
sabe que você tem que permitir que Deus seja o rei da sua vida. Então eu pergunto para você, você já se rendeu à vontade de Deus? Qual a vontade que você está fazendo? A vontade de Deus ou a vontade do príncipe deste mundo? Quem manda na sua vida? No seu coração você tem um trono. Quem está sentado ali no trono? Então eu convido você. Você que não pode abandonar certas coisas da vida. Entregue-se a Jesus. O único momento em que você quer se entregar, o único momento onde você, quando se entrega, ganha, é quando você se entrega a Jesus. Não desista na vida. Às vezes nós fazemos o contrário. Em lugar de permitir que Jesus seja o rei, nos rendemos onde devemos perseverar. Em lugar de permitir que Jesus seja o rei, nós permitimos que nossos sentimentos nos dominem. Desistimos de coisas que temos que perseverar. E as coisas onde temos que nos render, não nos rendemos. Deixe o controle da sua vida a Deus. Não se resista à graça de Deus, porque Ele não pode ir em contra a sua vontade. E o pedido que Jesus nos ensinou é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para isso, eu vou entregar a minha vontade nas mãos de Deus, porque eu quero fazer o que Deus quer para a minha vida. Quando você pensa ter o controle de tudo, você vai ir sempre para qualquer dos dois extremos. Primeiro, a falta de controle de tudo. Você não pode controlar tudo. E você se desgasta, porque todas as suas forças ali você coloca em coisas que você não pode ter controle. Você está angustiado, ansioso pelo futuro, você não tem controle de tudo. Mas sabe, quando você confia em Deus e faz a vontade de Deus e permite que Deus seja o rei, então a vida muda. O livro de Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que você foi criado por Deus e para Deus. Você foi criado por Ele e para Ele. Você sabe qual é o motivo da sua existência, a razão da sua existência? Você foi criado para o reino de Deus, para o reino eterno. E se você quer viver com Jesus eternamente, permita que a graça de Deus hoje transforme sua vida e o reino da graça possa estar no seu coração. Deixe de assumir sempre o mando de tudo e deixe nas mãos de Deus. E quando eu deixo nas mãos de Deus, que Ele assuma o controle de tudo, nem sempre Deus vai me guiar pelo caminho mais bonito. Às vezes a travessia é muito dura, é muito difícil. Às vezes o caminho parece largo, muito difícil. Mas o final é glorioso. Então não importa as tempestades, não importa o que aconteça, se Deus tem o controle de tudo, você não tem por que ter medo. Você escolhe quem é o rei. Você vai escolher quem vai dominar hoje sua vida. Você escolhe. Mas Deus está procurando sempre os corações das pessoas para colocar o seu reino de graça. Todo reino tem um rei. E Deus é o rei da minha vida quando eu faço a sua vontade. Minha vida muda porque Ele coloca as suas regras de seu reino, os gostos do seu reino. Minha vontade começa a morrer porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu permito que Ele tenha o controle de tudo. Meus queridos, este reino é um reino corrupto. O reino deste mundo é um reino injusto, de muita dor. E se você não fizer a vontade de Deus, um dia Deus fará a sua vontade. Mas é melhor hoje fazer a vontade de Deus para receber o reino. Você quer receber o reino eterno? Deixe então a Deus o controle da sua vida. Coloque no trono do seu coração a Deus como rei.
Todos nós estamos pedindo, venha o teu reino. Essa pergunta é, estou preparado para esse reino? Estou preparado para entrar nele? Esta não é uma oração para aqueles que desejam permanecer como estão. Não, esta é uma oração para aqueles que querem uma mudança na sua vida. Você sabe que o reino de Deus foi prometido inclusive para o ladrão na cruz. Mas como um ladrão pode estar no reino de Deus? Porque ele aceitou a Jesus como seu rei. Ele aceitou a graça de Deus. E quando você aceita a graça de Deus, não importa mais o seu passado. Não importa quanto tempo você foi escravo das drogas, do álcool, do cigarro, das coisas que estão dominando a sua vida. Quando você permite que Deus seja o rei, Ele vai mudar. Ele vai transformar seus hábitos, seu coração. E você vai começar fazendo a vontade de Deus. Quando você permite que Deus fosse o rei da sua vida, as outras coisas que pertencem ao reino do Satanás vão sair. Mas você tem que permitir que Deus esteja no seu coração. Por isso hoje, permita a Jesus ser o rei da sua vida. Se Jesus prometeu o reino para o ladrão arrependido, significa que o reino está disponível para todos, não importa o que fizeram na vida. Porque Deus pode perdoar. Deus pode restaurar. Deus pode salvar o pior dos pecadores que se arrependem de coração. Deus pode tirar você do fundo do poço. Deus pode levar para o seu reino. Não importa os erros que cometeu na sua vida, se você se arrepende de coração e você aceita Jesus como rei da sua vida, você vai ter a mesma promessa. Por isso Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, primeiro para a minha vida, teu reino de graça, e logo me preparo para o reino de glória, o reino eterno, que vai acontecer desde o momento que Jesus volte pela segunda vez. Até quando você vai adiar essa decisão importante? Até quando você vai ficar ali parado, sendo indiferente aos convites que recebeu de Deus? Hoje Deus está chamando para o seu reino. Hoje Deus quer tirar você do reino das trevas. Hoje Deus te diz, filho, me permita entrar hoje no teu coração, mudar tudo que está ali e preparar você para que você seja um cidadão do reino dos céus. Isso é graça. E a graça está disponível para todos. Você aceita Jesus como rei? Você quer fazer a vontade de Deus? Você aceita que Jesus esteja no controle completo da sua vida? Se você aceita, ore comigo. Pai querido, obrigado por tua palavra. Em nosso coração expressamos o desejo, venha o teu reino. Mas primeiro queremos que o reino de graça esteja em nosso coração e nos prepares para o reino de glória. Abençoa teus filhos que hoje se rendem a ti. Aceita nossa entrega, em nome de Jesus. Convido você a buscar uma igreja adventista do sétimo dia. Eu espero lá. Vamos compreender muito melhor o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.